aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do que é considerada a primeira graphic novel dos quadrinhos, Obsessão pelo Poder, publicação da Script Editora, material que tem um belo acabamento gráfico, a edição realmente está bem bonita. Nós temos aqui um formato um pouco maior do que o americano, principalmente na parte de largura. A capa ela foi redesenhada, tá, pelo artista brasileiro J.L. Padilha, seguindo justamente a arte da publicação original americana. O lance é que não teve nem como fazer a restauração dessa capa. Então a Script achou por bem redesenhar, o que eu achei um grande acerto, porque ela traz exatamente a mesma arte que foi feita lá no original, tá? É uma edição que conta aqui com capa dura. Esta é a guarda da publicação. Ela tem o papel, se eu não me engano, é o Pollen Bold, uma boa gramatura. São 144 páginas em preto e branco. O preço de capa é de R$ 119,00, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Obviamente não há como ser assertivo e dizer que não há dúvida que esta é a primeira graphic novel em quadrinhos, mas a maior parte dos estudiosos consideram que sim, Obsessão pelo Poder é a primeira graphic novel, ou pelo menos a mais representativa. Lembrando que esse termo ele acabou se tornando mais popular com as obras de Will Eisner lá, se não me engano, em 1976. De qualquer forma, nós temos aqui uma publicação que vai contar com roteiros de Arnold Drake, que foi o criador da Patrulha do Destino e dos Guardiões da Galáxia, junto de Leslie Waller. Eles ainda estavam na faculdade, tá, quando resolveram produzir esse trabalho. E nós temos como artista o Matt Baker, ele que é um negro americano que produzia quadrinhos e acabou falecendo com 38 anos de idade de ataque cardíaco. Ele acabou não ficando tão conhecido, talvez pela questão racial lá nos Estados Unidos muito forte, ainda mais ali na década de 50, mas era um artista muito requisitado. Ele inclusive era um dos artistas que tinha um trabalho mais chamativo em relação à arte envolvendo mulheres, sempre sensuais, lindas, maravilhosas, como o Michael Deodato Jr. ficou, né, bem famoso desenhando a Mulher Maravilha. Eu lembro que passou até uma reportagem lá no Fantástico que chamava muita atenção dos americanos, né, as poses, o charme da Mulher Maravilha pelas mãos do Deodato. Nós temos aí a arte final de Rei Osrin. Basicamente, a ideia dos roteiristas era criar uma espécie de ponte entre a literatura e os quadrinhos, porque até então a maior parte da produção de quadrinhos era serializada, né? Eram como folhetins, onde você tinha uma publicação em tiras, ou começava numa determinada revista e tinha a continuação na próxima, sempre com aquele gancho. Já essa HQ, Obsessão pelo Poder, ela tenta trazer algo inovador para a época, que era uma história com início, meio e fim, um romance fechado. Tanto que na época a publicação ficou conhecida como uma graphic picture. Nós temos aqui uma questão curiosa envolvendo o título original, que é It Rhymes with Lust, que é um trocadilho com o nome da personagem, a Rust. E aí, como não tinha como traduzir literalmente, né, eu achei bem interessante a proposta da Script em colocar Obsessão pelo Poder, porque é justamente isso que a gente vai encontrar nessa obra. A gente teve várias mudanças de títulos originais que não são traduzidos literalmente para o português, principalmente em relação a filmes. Vamos dar como exemplo Godfather, né? A trilogia aí de Francis Ford Coppola, um dos filmes mais memoráveis e clássicos de todos os tempos, que aqui ficou conhecido como Poderoso Chefão. Então, eventualmente, é preciso fazer, né, algumas adaptações para que realmente faça mais sentido para o leitor brasileiro. Nós temos aqui aquele clima noir, com drama, romance, conspirações, traições, uma certa dose de ação também dentro da história, onde nós temos como protagonista Hal Weber, ele que é jornalista e ele acaba sendo contratado para trabalhar num jornal conhecido como Expresso, na pequena cidade de Copper City, onde ele vai dar de cara com a sua ex-namorada e agora viúva, a Rusty Manson,
que era casada com um magnata, quase que o dono da cidade, o Buck Manson, um cara muito mais velho que ela. E aí, ela agora se sente no poder, mandando como fosse a poderosa chefona desta cidade. Ela tem uma enteada, quase da idade dela, que é a Audrey, que questiona as ações da mãe, enquanto ela reencontra esse antigo namorado e protagonista da história, o Hal Weber, dizendo que, na verdade, ela o contratou. Existem 2 jornais nessa cidade, um pró-família Manson, né? E outro que é uma fachada para dar um certo equilíbrio, para mostrar que existe uma oposição, né, representada por esse jornal, o Expresso, que vai ser comandado pelo Hal Weber. E aí, questões morais, questões que abarcam o passado do protagonista em relação a Rust, começam a vir à tona conforme ele vai percebendo as ações dessa madame, que é muito cruel, inclusive, nessa busca, nessa obsessão por poder. Ela quer simplesmente comandar essa cidade. Obviamente existem ali grupos opositores, tem o lance da mina, onde vários trabalhadores acabam laborando de uma forma mais perigosa, insalubre. Enquanto isso, o Hal ele vai criando sentimentos pela Audrey, mas ao mesmo tempo ele é obcecado também pela Rust. É como se ela colocasse um feitiço na mente dele, mesmo indo contra os seus princípios de produzir notícias falsas ou até verdadeiras, mas que na verdade servem para um outro fim e não realmente noticiar as mazelas da cidade ou mesmo a parte que envolve problemas na família Manson, ou principalmente em relação a Rust. Ele acaba cedendo a esse desejo mais instintivo, essa paixão avassaladora. Mas a Audrey, essa enteada, ela acaba, vamos dizer assim, amenizando um pouco, né, dessa paixão e começa a entrar na vida dele. Enquanto isso, durante o desenvolvimento da história, com essa pegada no ar, cinquentista inclusive, a gente vai acompanhando os estratagemas, as artimanhas, né, da Rust na conquista por mais e mais poder, tanto na parte comercial como na parte política, financeira. Ela quer realmente ser a primeira, a mais poderosa em tudo. E aí você vai ter capangas, organizações criminosas, problemas envolvendo os trabalhadores da mina, que agora querem um trabalho com maior garantia. Enquanto isso, o Hal ele começa a ter mudanças, né, na perspectiva de trabalho, mudanças em relação às ações da Rust, começa a perceber as falhas de caráter dessa mulher. Então ele tem realmente essa pegada bem novelesca, né, que a gente costuma assistir, mas com uma qualidade realmente legal, interessante. Parece aquelas radionovelas que existiam lá nos anos 50 e 60. Até recomendo vocês escutarem no YouTube algumas delas. Tem essa pegada de estruturação narrativa muito semelhante ao que é apresentado aqui em Obsessão pelo Poder. Assim, nós temos uma obra que, ainda que não seja em termos de qualidade de roteiro algo genial ou qualquer coisa nesse sentido, consegue contar uma história realmente bem interessante e com aquele final um pouco menos pessimista, um final mais básico, vamos dizer assim. Um dos grandes destaques, sem dúvida nenhuma, é a arte do Matt Baker, né? Ele tem um trabalho artístico mais realista e se você comparar com vários artistas ali da década de 50, claramente ele se destaca. Um trabalho bem maduro e ele costuma colocar nos fundos, né, uma arte não tão detalhada, mais pontilhada, sempre dando destaque ao primeiro plano. Aqui você percebe bastante disso. Algo que particularmente eu não me recordo em ver em quadrinhos. Então é bem interessante essa opção, né, de deixar ali
os pontilhados, né, e não uma definição normal dos fundos aqui, olha essa explosão, em relação ao trabalho artístico do Matt Baker. Então, galera, que nota que eu dou para esta publicação aqui, Obsessão pelo Poder, da Script Editora, que tem um valor histórico claramente de importância dentro da nona arte. Eu dou uma nota 8,5 para Obsessão pelo Poder, um trabalho bem interessante. Fica a recomendação para vocês deste quadrinho. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!